Desde que chegou no Manchester United, a carreira do Antony virou um inferno. De jogador promissor, ele acabou se tornando um verdadeiro problema crônico. Mas onde está o culpado dessa história? Está no time que tem apelido de cemitério de jogadores ou é um jogador mimado que não sabe agir como um profissional? Vale ressaltar que esse não é um caso isolado. Vários outros jogadores que estiveram no United passaram por situações parecidas. Na verdade, isso é bastante comum acontecer no futebol e não só no time inglês. O PSG, por exemplo, conseguiu destruir o futebol de não apenas um, mas de 3 jogadores que são monstros em campo. Sabendo que esses times possuem essas características negativas, como descobrir onde está o problema? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar por que alguns times no futebol destroem de vez a carreira de qualquer jogador. É como se fosse um verdadeiro sanguessuga. Algumas histórias são tão surpreendentes que talvez você não acredite que seja possível. Em 1986, chegava ao Manchester United um homem que revolucionaria para sempre a história do clube. O nome dele? Alex Ferguson. Ele esteve no comando do time vermelho de Manchester ao longo de 27 anos. Nesse período, o técnico conquistou cerca de 38 títulos, entre eles 13 edições de Premier League e 2 Champions League. Ferguson encerrou sua carreira como técnico mais vitorioso da história do futebol, vencendo surpreendentes 49 títulos. Mas o que Sir Alex Ferguson tem a ver com a má fase do Manchester United? Calma que a gente vai chegar lá. Segundo alguns jornais relevantes da Europa, a saída de Ferguson do clube deixou um marco muito maior do que apenas a conquista de grandes títulos. Acredita-se que uma maldição se instaurou no United após a saída do técnico. Pelo menos 6 treinadores já estiveram no comando do time, entre eles o renomado treinador português José Mourinho. Foi evidente que todos eles tiveram uma coisa em comum: o fracasso dentro de campo. O time inglês, que antes era visto como um desejo eminente de treinadores que buscavam a glória eterna, se tornou um pesadelo na vida de qualquer técnico que assumiu o time. Mas que maldição é essa que consome o United? Porque isso não tem fim. Bom, eu comecei a fazer algumas pesquisas para tentar entender o que se passa em Manchester e no fim das contas não consegui ter uma certeza concreta. Aqui na internet existem várias informações sobre o assunto, muitas delas confusas. Alguns falam sobre a família Glaze, que é dona do time, ser a causadora do problema. Outros falam sobre o legado de Sir Alex Ferguson interferir nos técnicos sucessores do time. Bem, eu não encontrei a real causa do problema, mas conseguimos ver os resultados dessa crise no time. O United se tornou um time destruidor de técnicos, mas não apenas técnicos. Alguns jogadores também viveram esse dilema, desde Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes, Sancho a Paul Pogba, desde o goleiro De Gea ao então ex-melhor volante do mundo, Casemiro. Você consegue perceber as semelhanças? Todos esses jogadores que citei agora foram muito bem em seus antigos clubes. Na verdade, foram muito mais que ótimos, alguns deles eram excelentes. Se por acaso fosse apenas um caso isolado de um suposto jogador não ter se dado bem, todos nós iríamos compreender, mas a partir do momento em que vários apresentam o mesmo diagnóstico, entendemos onde está o problema. O caso mais recente que estamos presenciando é do brasileiro Antony. Segundo o jornal The Sun, o Manchester United estava disposto a se livrar do jogador, que, segundo a matéria, era tido como o fracasso de 86 milhões de euros. O interessante é que conseguiram sim se livrar do Antony, mas também conseguiram escancarar que o problema da má fase do jogador não era ele mesmo, e sim o clube onde ele jogava. No Real Betis o jogador é outro, ele voltou a viver a sua boa fase essa que víamos antes no Ajax, agora estamos revendo no time espanhol. Você se lembra de Jadon Sancho? Bem, o caso do Sancho é bem parecido com o do Antony.
Ele se destacou jogando pelo Borussia Dortmund e, assim como o atacante brasileiro, caiu no encanto de se transferir para o United. Ele não conseguiu apresentar o melhor do seu futebol, simplesmente incrível, mas parece que a história está sempre se repetindo. Um jogador promissor chega e logo sente o peso de estar no clube. É como se as energias negativas do futebol inteiro pesassem sobre o time de Old Trafford. Por lá, nada dá certo. Acredito que nem mesmo os funcionários do clube sabem o que acontece com o time. O caso mais famoso que conhecemos, sem dúvidas, é o de Neymar. O brasileiro mais querido do futebol nacional deixou o Barcelona, onde ele fazia parte do trio que, até então, era o mais letal do mundo, para entrar em uma barca furada chamada PSG. No início tudo ia bem, foi a transação mais cara da história. O povo francês aparentemente abraçou a ideia. Vimos a Torre Eiffel com o nome do jogador e as cores verde e amarela. Bem, todos nós tínhamos uma boa impressão e só ao longo dessa jornada que percebemos o quão ruim foi essa escolha. Neymar passou boa parte do tempo lesionado e, por mais que algumas pessoas culpem ele por isso, existem provas mostrando que o grande problema era o departamento médico do PSG. E caso existam dúvidas ainda sobre o quão ruim é o departamento médico do time, veja o exemplo de outros jogadores, entre eles Sérgio Ramos, Verratti, Draxler, coitado, nem lembrava mais que jogava futebol, sem falar em vários outros que não são tão conhecidos para o público em geral, mas que também sofreram com a má gestão do clube. A passagem do Neymar foi tão prejudicial a ele que até mesmo nós brasileiros sentimos o peso desse time maldito. Um time sem organização nenhuma, a verdade é que poucos dizem, eu vou dizer agora. O PSG nunca quis ganhar a Champions League. Vai por mim. Por mais que algumas pessoas insistam nisso, eu vou te mostrar por que não faz sentido. Vamos pegar de exemplo o Manchester City. O projeto do time inglês é totalmente diferente dos franceses. As contratações do City foram precisas, desde técnicos a funcionários, jogadores a administradores, praticamente todo o departamento do clube foi melhorado. Todos que estão no clube passaram por uma análise minuciosa antes de entrar no projeto. Foi tudo articulado detalhadamente e vimos o sucesso e o resultado nos últimos anos. O City se tornou uma máquina de títulos. Somente na Premier League foram campeão 8 vezes, 4 delas sendo em seguida. A tão sonhada Champions League foi conquistada na temporada 2022-23. Já o PSG saiu contratando todo tipo de jogador que tinha no mercado e miravam alto. A intenção era trazer os jogadores que trariam visibilidade para o clube e não futebol. O projeto do time é bem parecido com o que os times sauditas estão fazendo hoje em dia. O propósito é crescer o marketing do time. Basta você ver os números, o PSG conseguiu ser o segundo time no mundo que mais gerou receita comercial. No dia mesmo em que Neymar foi apresentado, foram vendidas cerca de 10 mil camisas em apenas 6 horas. Isso nunca tinha acontecido antes no time francês e talvez na Europa inteira. E é claro, sem falar na visibilidade que o campeonato francês ganhou após a chegada do brasileiro. Apenas o fluxo comercial do PSG foi cerca de 363 milhões de euros. Não que visar o lucro seja errado, mas dizer que a intenção do time era ganhar a Champions League é uma piada. Quem quer ganhar títulos faz uma trajetória diferente da qual o PSG iniciou. Na verdade, os planos do PSG tiveram sucesso e não fracasso como muitos imaginam. O clube alcançou o topo do mundo sem ganhar praticamente nada. É aquele ditado, né? Falem mal ou falem bem, mas falem de mim.